Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Bom, já estou aqui já com o Duolingo aberto e hoje vamos completar uma ofensiva de 300 dias, tá? Vamos ver, a animação acho que vai ser bem legal. Allons-y, estamos aqui, fale sobre o tempo já na reta final. Opa, já começar com o bônus X3. Bom, temos aqui jouer para tocar, vent, que ele vem traduzindo, né, para ventando, queijo, fromage, e nevar, neiger. Sonner, Sonner. Ah, então tocar aqui foi o sonner. Vent, Vent, neiger, neiger fromage, e fromage, voilà. Lembrando que o sonner ele é utilizado para campainha, tá? É de tocar campainha. E nas outras formas de tocar, tipo tocar um instrumento seria jouer, d'accord? Tocar uma música também seria jouer de la musique. Então aqui, sonner para campainha. Le chien est mouillé. Le chien est mouillé. Então aqui o cachorro está molhado, tá? Le chien est mouillé. Mouillé não é uma palavra tão intuitiva, até porque você até pode talvez parecer um pouquinho com português, mas assim, não é uma palavra tão simples, né? E também não é uma palavra que a gente usa com tanta frequência, mas é uma palavra legal de se aprender, tá? Como é que eu pronuncio aqui? O L, os dois L's eu não pronuncio. Vai ser como se fosse um I estendido. Então vai ficar mouillé, mouillé. Mouillé, d'accord? Então, essa particularidade. Nem sempre quando tem dois L's vai ter esse som, tá? Muitas palavras têm, só que existem algumas palavras em que o L vai ser pronunciado. Bom, aqui temos pedir, deve ser commander, mouiller, mauvais e vent. mouiller, Mouiller, vent, vent, commander, commander, mauvais, mauvais. Exatamente. Então, aqui também eu sempre comento mover, que é bem diferente do português, mas é uma palavra que a gente usa bastante. Então, é legal tentar lembrar desse mover, na qual mover significa ruim. Se eu fosse no feminino, eu teria mauvaise, com o i no final. Mauvaise. Então, eu tenho essas duas variações. Au printemps. Au printemps. Então, lembrando aqui, printemps, primavera, então aqui significa na primavera, e esse o que vem na frente é somente a primavera que usa ele, tá? Porque os outros vão utilizar o. Então, lembrando, tem o en été, no verão, en automne, no outono, en hiver, no inverno, au printemps, na primavera. Por quê? Porque os outros começam todos com uma vogal, esse é um fator, tá? E printemps é masculino. Então, tem também essa questão, por isso utilizo o. De novo, nossa, vamos terceira vez. Skier, examen e sonner mais uma vez. Sonner, Sonner, skier, skier, examen, examen vent, e vent. Voilà. Então, tá enfatizando bastante em cima do vent, hein? Então, a Emma tem um apartamento nos Alpes. Então, vamos ver aqui. Emma, a. Emma, a, Esse A parece. Não parece o verbo ter, né? Não parece o tem, mas é, d'accord? Emma a un appartement. appartement, Aí aqui vem um detalhe legal. Como eu falo nos Alpes, ou como é que eu falo em algum lugar, né? Por exemplo, na praia, no hotel, no quarto. Então, toda vez que eu for informar um local dessa forma, vai vir um dans e vai vir um artigo. Le, la, ou les. Então, ou eu vou ter dans le jardin, no quintal, no jardim. Dans la chambre, no quarto. Dans les Alpes, né, nos Alpes, porque é plural. Então, sempre vai ser essa estrutura. O dans mais um artigo e depois o local. Então, se você conseguir associar isso, esse tipo de frase vai ficar muito fácil, porque às vezes você fica ali, caramba, nos Alpes, como é que eu falo nos? Aí tenta lembrar de uma palavra que não existe, ou de uma forma que não existe, é o dans, tá? Existe toda uma explicação, porque nos, o que é nos? Em os Alpes, né? Então, o nos é a contração em português de em mais os. E da mesma forma, quando eu falo no ou falo na, em mais o ou em mais a, né? Na parte gramatical. E aí, se a gente for traduzindo ao pé da letra em francês, o em é dans, né? Eu traduzo em como dans em várias circunstâncias. O, que é o artigo em português, é o le.
o a é o lá, né? E os e as são lhe. Então, se eu for associar exatamente os componentes, percebe que em a ou em os Alpes, dans les Alpes. A diferença é que o francês não tem uma palavra resultado dessa fusão aqui entre o e o as. O francês, entre o em e o os. O francês, ele mantém essa estrutura separada. Então, voltando aqui, né? Resumindo isso tudo, Al. dans les Alpes. Voilà. Stylo, vent, téléphone et sonner. Vent. Vent, Téléphone. téléphone, Sonner. sonner, Stylo. stylo. Voilà. Nós esquiamos e comemos queijo. Alors, aqui, olha só que legal. Nós, né? Nós. Só que não tem nu. Olha nas opções aqui embaixo. Não tem nu. Quem substitui o nu em alguns casos? É o on. On. O on, eu prefiro traduzir como agente, tá? Que é muito utilizado também aqui em português, que é literalmente como se fosse nós. Mas cuidado que o on não tem somente essa aplicação, tá? Ele tem outro tipo de aplicação. Mas vamos aqui. Então, temos aqui on, nós esquiamos on ski, Ski. não pronuncie o E do final, tá? Porque do verbo skier, que termina com ER, então na conjugação ele vai ficar com o final E, mas eu não pronuncio ele. Ski. On ski e Et. on mange. On. Mange. Aqui não posso colocar fromage direto, tá? Estaria errado pra caramba. Então, assim, vou falar um objeto, não posso ter sujeito, que é o on, o verbo, manger, que é a ação, e logo em seguida o objeto. Eu tenho que ter um artigo antes de falar de algum objeto, de alguma coisa. Qual é o artigo que tem aqui? Aqui só tem um, então não dá erro. Du. Du. Por que du? Porque fromage é masculin. E que artigo é esse? É aquele para não especificar a quantidade, tá? Então, aqui eu tô Fromage. falando, a gente está esquiando, a gente esquia, né? E a gente está comendo, a gente come queijo. E eu não estou informando quantidade de queijo. Se eu tivesse informando, eu teria on mange un fromage. Seria uma opção. Mas aqui não informei, então du fromage. On skie et on mange du fromage. Voilà. Mauvais, montagne, venir et examen. Montagne. Montagne, Venir. venir, Mauvais. mauvais, Examen. examen. Lembrando, dica para esse tipo de atividade é você tentar pronunciar as palavras antes de ouvir as opções que você tem, tá? Para ver se você consegue lembrar dessas palavras. Principalmente, como elas repetem bastante, tá uma forma de você tentar memorizar. Não vai direto ali ouvir no áudio, porque ouvir no áudio fica fácil, ainda mais palavras assim bem distintas, acaba ficando fácil. Então, tenta primeiro fazer esse exercício. Tá, vamos lá. Essa palavra, como é que é? E aí, depois procurar dentro dos áudios. Está nevando, não é? Alors, está nevando. Lembrando, para falar de clima, está chovendo, está nevando, a gente começa a nossa Il. frase com il e depois o verbo Neige. paisão, neige. Il neige, não? Non. Então, esse não interrogativo no final, que é justamente ali como está traduzido, não é? Voilà. Regarde, il y a un beau nuage dans le... Então, olha, tem uma bela nuvem no... Aonde? Aí, de novo, dans le, ou seja, no, né? Vou traduzir dessa forma. Placar, que é armário, não faz sentido nenhum. Ciel, que é o céu, é o que faz sentido. Lit, que é cama, não faz sentido nenhum. Então, segunda opção. A mesa lá fora está molhada. Alors, la table dehors est mouillée. Mouillé. Voilà, então, para falar lá fora, dehors, mouillé, que é molhado, e aqui tem um segundo E no final, porque table é feminina, e é ela que está molhada. Voilà. Não muda a pronúncia, tá? Se tivesse um E só ou dois, não muda a pronúncia, mouillé. Agora fica difícil. Nós preferimos sair de tarde. Então, aqui, posso usar o nu ou posso usar o on. Não sei o que o aplicativo está querendo que eu faça, né? Vou usar o nu, que é o mais ao pé da letra. Alors, nous préférons sortir. E aí, de tarde, l'après-midi. Então, vamos lá. Nous préférons sortir l'après-midi. Bom, certinho aqui. Pô, Rafael, como é que eu chegaria nessa conclusão? Vamos lá. Nós preferimos. Nous préférons. Né? O verbo préférer é um verbo que a gente vê bastante. Então, é legal estudar ele. É legal colocar ele em prática.
Sair, que é o verbo sortir, tá? Esse também é um verbo que a gente utiliza muito, ele tá sempre aqui no aplicativo. De tarde. Então, tarde, après-midi. Essa é uma palavra que, se você tiver frequência, estiver aprendendo tudo mais, você vai esbarrar com ela com certeza, que ela faz parte normalmente dos cronogramas de aprender francês. Só que de tarde tem esse L, l'après-midi. Então, aí que vem a forma como você vai estudar, tá? Você precisa entender as aplicações, não associadas à palavra, mas associadas ao contexto. Então, por exemplo, quando for falar de um período do dia, como é que eu falo de um período do dia? Le e o período. Le matin, le midi, l'après-midi, porque começa com uma vogal, le soir. Então, todas as frases que eu for aplicar um período do dia, eu vou ter esse le na frente. Todas não, não vou forçar essa barra, mas a grande maioria, né, dentro de uma frase simples. Então, se você associa isso, suas frases vão fluir muito melhor e isso vai se tornar natural. Esse é o importante. Não é você tentar decorar ou você tentar prever tudo, ou senão você vai travar muito. Então, o legal é, poxa, quando é momento do dia, le. Aí, e for fazer frase. Le matin, je vais à l'école. De manhã, eu vou para a escola. L'après-midi, le midi, le soir. Tentar criar várias frases para que isso venha naturalmente. Ele não pode sair com o cachorro. Então, vamos lá. Ele não pode. Il ne peut pas. Verbo poder, pouvoir, na forma negativa. Sair, sortir, com o cachorro, avec le chien. Bom, aqui é uma frase relativamente tranquila que para quem está até com o francês já caminhando para o intermediário, hein? Il ne peut pas sortir avec le chien. Voilà. Aqui, acho que é a última, a vento, então eu não quero sair. Então, essa é uma. Até comentei sobre isso, né? É comum na França ter ventos muito fortes e as pessoas quererem evitar de sair, tá? A vento, il y a du vent. Então, lembrando, il y a, vem a palavra vent, não posso botar direto, tem que colocar o artigo no meio, du, porque vent é masculino. Il y a du vent. Então, alors, eu não quero sair. Je ne veux pas sortir. Igual a última frase. Vamos lá. Il y a du vent, alors je ne veux pas sortir. Outra coisa, eu poderia escrever? Poderia, mas é muito mais legal a gente pronunciar. E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir, deixa aqui também seu comentário e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as aulas, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt! Cara, essa animação é muito legal.